Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, especialmente o público fiel do estudo da coleção A Verdade da Vida, conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki. Pensando em todos vocês que nos acompanham neste período de festas, neste período de férias, o professor Heitor vai paralisar a transmissão das aulas até o dia 18 de janeiro. No entanto, as atividades aqui no canal do YouTube não param e teremos conteúdo inédito. Como os senhores enviam muitas perguntas para o e-mail estudodaverdadedavida@sni.org.br, o preletor Heitor gentilmente responderá essas perguntas na primeira parte do nosso programa durante esse período de recesso. Após a parte de perguntas e respostas, nós iremos apresentar para os amigos aqui do canal do YouTube o SNcast, que são programas de palestras de preletores da Seichonoye que fazem através do podcast, ou seja, é um conteúdo de áudio para vocês não deixarem de estudar os ensinamentos da Seichonoye sempre às quartas-feiras aqui no nosso canal. E para você que acompanha presencialmente o estudo da Verdade da Vida conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki na sede central da Seichonoye do Brasil, o estudo presencial retorna no dia 18 de janeiro de 2023, no mesmo local, no mesmo horário habitual. Para que você que não participe, aproveite esta oportunidade para iniciar o novo ano participando desses estudos conosco na sede central de forma presencial. Desde já, desejamos a todos um ótimo Natal e um feliz 2023 conosco aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Aproveita, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, pois sempre que um conteúdo novo surgir aqui no nosso canal, você será notificado. Compartilhe, curta este vídeo e deixe os seus comentários dizendo de onde você nos assiste, em que região você nos assiste, que nós ficaremos muito felizes de receber os seus comentários nessas atividades. Muito obrigado a todos, um ótimo Natal, feliz 2023. Até breve! Muito obrigado. Então vamos a perguntas e respostas. Perguntas e respostas somente hoje será perguntas e respostas. Depois, a parte 2, não teremos estudo da Verdade da Vida, porque não haverá aula presencial. Então é importante que todos participem, que estão dando continuidade. Há pessoas que, muitas pessoas estão participando desde a aula 1 e nós estamos na aula 500 e pouco, né? 500
530, 540, uma coisa assim. E dia 21 de dezembro é uma data muito interessante, significativa, porque eu tenho um avô que faleceu dia 21. Meus pais casaram dia 21 de dezembro. E minha mãe deixou o corpo carnal no dia 21 de dezembro também, na data do casamento dela, ok? E hoje é dia 21, próximo ao Natal, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos à pergunta número 1. Faço diariamente oração aos meus antepassados, porém ainda não providenciei oratório e tabuleta. Tenho algumas dúvidas sobre o tema. Gostaria de saber como proceder quanto às tabuletas. Quais os antepassados precisam de tabuletas individuais? As tabuletas podem ser dispostas ao lado do oratório, mesmo caso não caibam no interior do oratório? Sobre a questão da reencarnação, poderíamos afirmar que orar pelos antepassados também é uma forma de orar para si próprio? Então, primeiramente, vamos para as tabuletas. O sobrenome, então, deve-se colocar o sobrenome do pai, sobrenome da mãe, sobrenome quando solteira, né? Logicamente, sobrenome do sogro e sobrenome da sogra, também quando ela era solteira. Então, no caso, sobre o nome, como deve fazer, está escrito, mencionado no livro Melhore Seu Destino. A alma dos antepassados, coloca-se almas dos antepassados da família e sobrenome do pai. Almas antepassados da família, sobrenome da mãe. Almas antepassados e sobrenome do sogro e, da mesma forma, sobrenome da sogra. Sobre as tabuletas individuais, normalmente, como a quantidade de antepassados é muito grande, né? Se nós temos 4 avós, 8 bisavós, vai aumentando, 16 tataravós. Então é melhor colocar somente aqueles que nós tivemos contato mais direto, no caso dos pais, dos avós, né? Quem conheceu bisavós também é bom colocar também. Mas, caso haja esse problema também de falta de espaço, o mestre escreveu no livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados, que pode se colocar no verso atrás da tabuleta, colocar o nome dessas pessoas, no caso, um avô, avó, se tanto a pessoa deseja. É bom porque eles ficam felizes com isso, com certeza, ficam felizes. Ou seja, os 5 desejos do ser humano, desejo de ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido, né? De ser útil, de ser livre, permanecem. A pessoa, quando deixa o corpo carnal, mantém esses 5 desejos também. Então, por isso que, sendo lembrado, isso alegra-os muito, ok? E a recomendação é orar somente antepassados seus, que não coloque sobrenome de antepassados que não sejam seus. Então, antepassados seus são os pais, avós, antepassado por parte do pai, antepassado por parte da mãe, do sogro e da sogra, no caso, pessoas que são casadas. Okay? E sobre o detalhe da reencarnação, sua pergunta a questão podemos afirmar que também é uma forma de orar para si próprio? Sim, desde que a pessoa tenha se reencarnado na mesma família. Não é comum, não é sempre que a pessoa reencarna na mesma família. Às vezes a pessoa tem coisas diferentes, coisas novas para aprender, que ainda não aprendeu, e então ela precisa reencarnar numa outra família, num outro país. Às vezes, desenvolver internamente, esse objetivo da nossa vinda na Terra, é evoluir nesse sentido. Muitas vezes a pessoa ela tem um conhecimento superficial, mas ela ainda não vive aquilo. Por exemplo, um exemplo do caso que eu mencionei, nasci nessa cidade e nasci em outro país. Se uma pessoa, por exemplo, nós brasileiros, né, uma pessoa que não cumpre o horário, é muito relaxado no horário, e nessa parte o seu anjo superior vê que ele precisa disciplinar mais nessa parte, então a tendência é ele nascer num país onde a pontualidade é muito exigida, como Inglaterra, Japão, e então essas pessoas reencarnam nesses países para desenvolver, para ficar muito forte dentro dele a pontualidade. Isso tudo faz parte da evolução. Okay? E as tabuletas se podem ficar do lado, caso não caibam no oratório, pode sim, mas
No caso haja, por exemplo, necessidade de colocar, falta um espaço para colocar o sobrenome do sogro, da sogra, da avó, por exemplo, o mestre recomenda no livro que pode ser colocado no verso da tabuleta os outros nomes também, ok? Por isso que é importante não expandir muito, porque se colocar tetravó, pentavó, aí fica muitas tabuletas e não vai caber realmente. Então, a necessidade, basicamente, os sobrenomes antepassados e aquelas pessoas com quem teve um contato direto. E sobre o tabuleto, sobre o oratório, é bom ter, é recomendável que haja, cada família tem um oratório, mas no caso de houver o empecilho, não houver o de acordo por parte do cônjuge, então nesse caso é bom evitar o atrito. É bom evitar porque o próprio antepassado não vai ficar à vontade, sabendo que por causa do oratório o casal está em desarmonia. Então, nesse caso, respeitar, entender, dar prioridade também para ouvir aquilo que é o pensamento do cônjuge. O cônjuge acha que não tem necessidade, então não precisa ter oratório nesse caso. Então põe uma toalhinha branca e faz a oração e pode até ter uma tabuleta, né, no caso, e todo dia recolhe a tabuleta, mas aí, se não quiser também, deixa o nome no papel, na cartolina, o mestre inclusive cita a cartolina no livro Melhor Seu Destino no Antepassado, mas tendo a tabuleta de madeira, sempre é melhor, ok? Então, é importante respeitar esse lado. O outro detalhe é sobre o oratório. Eu conheci pessoas que tinham um oratório muito bonito, grande, enorme, móvel maravilhoso, mas não orava. Só tinha oratório, mas só acendia o incenso. Isso não é iluminar os antepassados. Acender uma vela não ilumina os antepassados. O que ilumina, o que desperta, o que elimina os antepassados do sofrimento é a verdade que vai libertá-los. Então, por isso que é importante que leia a sutra. Somente ter oratório para em inglês ver, só para dizer que tem, isso não é conveniente, ok? Pergunta número 2. Gostaria de pedir uma orientação para minha irmã caçula, ela é casada, 35 anos, 2 filhos. Acabou de receber um diagnóstico de câncer, nódulo no útero, baço e vesícula, ainda nem conseguiu vaga para iniciar o tratamento. Sei que quando criança, uns 11 ou 12 anos, ela morou com uma irmã por 1 ano e guardou muita mágoa. Não sei se pode ser isso a causa hereditária, pois nosso pai morreu de câncer no pulmão e o irmão dele, mais velho, também morreu de câncer. Bom, aí está meio misturado, não é que o fato da mágoa, a mágoa realmente ela precisa ser eliminada. Então vamos lá. Se o antepassado ainda está acreditando, no caso do câncer, se o antepassado ainda acredita que está com câncer, morreu, mas não entendeu ainda que o corpo que estava com câncer morreu, que está enterrado, ainda não entendeu isso, ainda não tem consciência disso. Por isso que é importante transmitir a leitura da Sutra Sagrada, especialmente para aqueles que morreram de câncer. Okay? Fazer, conforme disse o mestre no livro Melhore Seu Destino, fazer um atendimento, uma oração à parte para mortes trágicas, suicídio, assassinato, e também casos desse tipo de natureza, que a pessoa morreu de câncer, mas ainda não despertou. Então, nesse caso, é importante fazer uma oração à parte durante 21 ou 49 dias para esses antepassados, no caso do pai, né, e do irmão do pai, e ler a sutra especialmente para eles. Em outro horário, para outros antepassados. É importante a sua irmã fazer essa oração para o pai, para o tio, e especialmente para eles. E você que fez a pergunta também fazer, porque são antepassados seus, ok? O tio é um antepassado, não é vertical, mas é antepassado colateral, mas é antepassado. Por isso que é importante fazer a oração também. E o ressentimento que ela guarda da irmã, com certeza causa problema na vesícula e outras partes mais. No caso do baço, o baço está ligado diretamente ao marido e também, no caso, da irmã. Por isso que é importante que ela pratique
se purifique praticando oração de perdão para a irmã e também para o cônjuge. Ela guarda, porque esse ressentimento que ela tem do marido reflete no útero. Então, útero significa ressentimento que ela guarda do marido. A não ser que ela teve um outro casamento e guardou muita mágoa, ou do ex-noivo, alguma coisa parecida, e pode estar refletindo, e muitas vezes não é do casamento da pessoa com quem está casada hoje. Mas pela idade, crê-se que seja do cônjuge, do marido dela atualmente. Então ela precisa purificar desse ressentimento praticando a oração do perdão, no mínimo 30 vezes por dia para a irmã e 30 por dia para o cônjuge, para o marido. E o agradecimento toda hora que puder, na hora que está andando, caminhando, dirigindo, vai agradecendo a irmã por uma hora, em um outro momento, agradeça ao marido também. Então é fundamental que ela leia lições para o cotidiano, para entender melhor. Se dizer, pratique isso, pratique aquilo, mas ela não entendeu toda a explicação. O motivo de fazer a prática, ela não entendeu ainda. Ela não entendeu ainda como que é fundamental viver a harmonia. Então, por isso que a recomendação do livro vai complementar todo o fato que ela precisa entender. Ok? Pergunta número 3. Masculino, 73 anos, casado. Tenho problema no coração e tomo muitos remédios. Em 2015 tive um infarto e consultei com diversos médicos. Depois de 10 dias descobriram que eu estava infartado. Bom, nos anos 70, morava no bairro Pompeia, em São Paulo, um senhor que aos 26 anos foi aposentado por invalidez. O nome dele, Adelino Pita. Uma outra senhora, chamada Breolanda Straudas, já estava aposentada, então trabalhou inclusive, quem é da velha guarda, no caso como eu, que nos anos 50 havia uma empresa de aviação chamada Real, né? Até lembro do slogan, quem tem cabeça voa pela Real, e ela inclusive trabalhou como aeromoça nessa empresa, e também tinha o mesmo problema cardíaco. Um senhor do Panamá, chamado Roberto Moreno, também, já contei esse caso, também tinha problema cardíaco assim que foi libertado da prisão porque ele estava preso por determinação do Noriega, aquele ditador que era traficante, e os Estados Unidos entrou lá para prendê-lo porque ele estava causando grandes problemas. O Panamá e o canal do Panamá ainda estavam sob domínio, porque quem construiu foi o Theodore Roosevelt, dos Estados Unidos, e até 1999 ficou sob a responsabilidade dos Estados Unidos. Depois do ano 2000, então, o canal ficou totalmente pertencendo ao Panamá. E esse senhor, Roberto Moreno, ele também estava com problema cardíaco. Tanto o senhor Adelino Pita, a senhora Breolandi e o senhor Roberto Moreno, os três ficaram curados com problema cardíaco, se tornaram preletores da Seichunda e atuaram bastante, dedicaram muito de corpo e alma para o movimento. Inclusive, o pretor Adelino Pita, ele disse, aos 26 anos, a Seichunda me salvou a vida. Enquanto eu estiver vivo, eu vou me dedicar ao ensinamento para ajudar muitas pessoas. Por isso que é importante que nós tenhamos compreensão de como isso é possível. Então, é fundamental que você fez a pergunta, leia o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados e leia diariamente a Sutra Sagrada para os antepassados, ok? E durante 21 ou 49 dias para a parte para aqueles que tiveram, para os antepassados que tiveram morte, que tiveram problema cardíaco. E o outro horário, então, para os antepassados normalmente. Então, aprenda a fazer a meditação Shinsokan. Pratique a meditação Shinsokan e leia atentamente o que está no livreto. E isso você vai aprender não somente a viver esse mundo, né, esse mundo fenomênico, esse mundo das 3 dimensões. No livro A Verdade e a Saúde, assim está escrito: seja doença física ou mental, torna-se obstáculo ao tentar a cura por meio de um método mental ou físico, se o paciente concentrar a mente apenas na doença, em vez de pensar, já estou curado. É o seu caso. Se você ficar pensando, estou infartado,
nunca vai acontecer a cura. Porque você só fica pensando na doença, automaticamente as coisas ficam patinando, né? Então, se você pensar que está lambendo limão, não vai aumentar a saliva na boca, então, da mesma forma, se você ficar pensando na doença, a doença vai continuar manifestando no seu corpo. E outro detalhe, você analisando na infância, às vezes foi mexer uma coisa, foi descascar a laranja e sofreu um corte, ok? E automaticamente começaram a aparecer, sem que você fosse no médico, um corte pequeno, sai um pouquinho de sangue, mas você notou que depois de uns 2, 3 dias apareceu uma casquinha, né? Uma casquinha marrom, e depois a casquinha caiu e voltou tudo normal, tanto assim que se você olhar para o dedo onde foi pegando o corte, você nem vai saber onde foi. Houve uma restauração. E por que isso aconteceu? Porque a sua vida é a vida perfeita de Deus. Então, a vida perfeita de Deus, automaticamente ela vai se manifestando. E tem um detalhe que no nosso inconsciente, a parte chamada mente instintiva, ela tem a propriedade, ela tem a função de corrigir os problemas que acontecem no corpo carnal. É a mente instintiva que faz parte da preservação, né, da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. Por isso que já ao nascer o bebê já sabe onde está o alimento dele, né? Então já vai no peito da mãe para sugar o leite. Então, da mesma forma também essa correção que acontece no pequeno corte. Automaticamente a saúde vai se restabelecendo, desde que a mente instintiva não encontre obstáculo. Esse obstáculo é ressentimento. Quando a pessoa tem ressentimento, aí a ferida demora para cicatrizar ou não cicatriza. Então, aquele que eu mencionei no CD Poder da Oração, se não me engano, se não me falha a memória, do rapaz que tinha uma ferida e essa ferida não cicatrizava, e ele estava usando o chinelo no pé esquerdo durante 8 meses, porque a ferida não cicatrizava. Aí eu disse para ele perdoar o pai. Ele falou, mas como? Como? E se meu pai morreu quando eu tinha 2 anos? Eu falei, então quantas vezes você não reclamou, não lamentou a ausência do seu pai? Quando chegava o Natal, você via os seus amigos com os pais, e você só tinha a mãe, não tinha o pai. Aí ele começou a chorar. Ele falou, o senhor tem razão. E chorava convulsivamente, os olhos ficaram vermelhos. E ele disse até, xinguei meu pai, o senhor foi egoísta, me deixou sozinho, foi egoísta, me deixou sozinho. Aí ele perdoou, ele tinha esquecido desse detalhe, mas quando ele estava em atrito com a mãe, que aliás não se dava muito bem com a mãe, então ele ficava lembrando do pai e a ausência do pai ficava muito acentuada. Então, quando ele perdoou o pai, depois no mesmo ano, alguns meses depois, eu fui para onde ele morava. Ele era, inclusive, esse rapaz era um artista de novela, artista profissional, um ator, né? E ele fez um relato mencionando que alguns dias depois aquela ferida cicatrizou e ficou curado quando realmente ele perdoou o pai. Então, por isso que ao invés de ficar pensando, estou infartado, pense, eu sou filho de Deus, minha vida é vida perfeita de Deus, sou forte, sou saudável, eu sou filho de Deus, minha vida é vida perfeita de Deus, sou forte, sou saudável. Repita isso 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 por dia, ao invés de ficar pensando, estou doente, estou infartado. Pense, não para de pensar nisso. Pense, eu sou filho de Deus, minha vida é vida perfeita de Deus, sou forte, sou saudável, ok? Então, repita toda hora que puder. Pergunta número 4. Estou escrevendo para meu marido que tem 72 anos. Um marido, pai, amigo, maravilhoso. O único defeito dele é muito nervoso por dentro. Ele fez exames de sangue e deu triglicerídeos e glicose altos. Atrás das orelhas, um pouco mais baixo, tem ultrassom e deu nódulos linfônodos. Estou apavorado. Aqui um detalhe também sobre a glicose, triglicéridos também, né? A parte do açúcar no sangue, outras coisas a mais. É importante que aquilo que menciono no livro, quando falo sobre os antepassados, a necessidade de visitar os túmulos antepassados.
Então fala para o seu marido visitar os antepassados 2 a 3 vezes por ano, vá com ele. Então, antepassado por parte do pai, antepassado por parte da mãe, já leva um balde para lavar a superfície, leve flores, e em casa leia a fruta para os antepassados, ok? Agora, outro detalhe. Vá com ele assistir um seminário na academia, numa das academias, não sei onde vocês moram, mas assista um seminário de 3 dias. Então, nas academias, academia de treinamento espiritual, por isso que as pessoas treinam o modo de viver de uma forma mais correta, amável, harmoniosa. Então, com palestras, relatos de experiência, treino de dureza, ginástica, atividades práticas, como purificação da mente, oração dos antepassados. E as pessoas aprendem a viver uma vida de uma forma harmoniosa, centrada, não somente no mundo fenomênico, no mundo material, mas também dentro, fazendo introspecção e também esse amor aos superiores, que são os antepassados, e nosso contato também com Deus, né? Deus Todo-Poderoso. Então, seu esposo voltará feliz desse seminário, super feliz, e o modo de viver dele vai mudar. Outro detalhe, a doutora Flanders Dunbar, que foi uma médica psiquiatra, psicanalista, um especialista em doenças psicossomáticas, já na década de 40 era muitíssimo respeitada. Tanto que alguns livros do mestre, ele cita sobre a doutora Flanders Dunbar. E no livro dela, Corpo e Mente, Medicina Psicossomática, então ela mencionou que cientistas descobriram alteração química na saliva, quando as pessoas vivem com sentimento hostis e muito frustrados. Então, essa saliva, para quem vibra dessa forma, com sentimento de atrito, muita frustração, muita tristeza, muita mágoa, ela altera, a saliva altera a composição química e isso gera problema de cáries nos dentes. Okay? Então, isso é um fato psicossomático. E o mestre cita sobre outros detalhes também, que a saliva, às vezes, vira um veneno, dependendo do estado mental. Por exemplo, muitas pessoas ficam com dores estomacais no dia do exame por causa do nervosismo, por causa da irritação, e aquela saliva que ela engole vai afetando a parte estomacal. Participando de seminário na academia, a pessoa aprende a educar a sua mente irritada e se torna a mente mais dócil, mais compreensiva. É isso que ele está precisando. Então, dê a ele um livro, por exemplo, O Amor Supera o Castigo, ou Lições para o Cotidiano, para que ele possa. Tem outros livros também, muitos outros, mas realmente esse Amor Supera o Castigo, talvez ele vá aprender muito, vai se interessar muito pelo conteúdo, porque é a vida do estar dele, ok? Então, outro detalhe, se vocês fizerem um turismo de 3 dias, lá no Nordeste, ou outra região, ou na Serra Gaúcha, onde for, o que vocês vão gastar nesse turismo, com certeza 3 ou 4 vezes mais do que vocês gastariam numa academia. Então, e outro detalhe, vocês voltam felizes. Pergunta número 5, 50 anos casada, meu irmão mais velho, 52 anos casado, sofreu um AVC e paralisou todo o lado direito. Nossa mãe faleceu em 2018 e tinha uma ligação muito forte com ele. Em 2019, meu irmão autorizou o sepultamento de um bebê natimorto de um casal amigo dele no jazigo da família, sem o nosso consentimento. Como ajudar meu irmão a se recuperar? Bom, se esse problema do AVC não tem nada a ver com o caso da permissão que ele deu para um amigo enterrar o corpo do bebê, né? Mas sobre esse detalhe, é importante que a família, o amigo do seu irmão, não esqueçam que lá está enterrado o corpo do filho deles. Porque as pessoas, é muito comum as pessoas esquecem e vai passando o tempo, daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos, e as pessoas falecem e continuam enterrado aquele corpo de uma pessoa que não era família, enterrado no jazigo da família. Isso aparentemente é um ato bonito, mas do lado espiritual, se o antepassado ainda é um antepassado que ainda está, que fica no cemitério, que é o caso dos espíritos cor-avermelhados, é como se sentisse que está entrando uma pessoa que não é da família na casa dele.
É isso, essa sensação que eles têm. Mas se o antepassado que está enterrado lá é um espírito bastante evoluído, eles não vão sentir nada porque eles não ficam no cemitério. Mas nesse caso não se sabe como são, em que estágio estão os antepassados. Por isso que uma sugestão é dar para o seu irmão, para que o seu irmão dê para esse casal de amigos o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Assim, pouco a pouco, esses amigos do irmão vão aprendendo sobre o lado espiritual e também vão pensar em comprar um jazigo, porque muitas vezes é muito comum as pessoas falarem, eu não quero nem pensar nisso. Só que, aparentemente, é o medo da morte, mas, por outro lado, é uma irresponsabilidade, porque essa pessoa vai deixar problema para o outro quando ela falecer. Novamente vai pedir um jazigo emprestado, vai ficar sempre fazendo isso. Então não é o caso de querer ficar fugindo, não. Eu mesmo comprei um jazigo em 1979, eu estava de mudança, tinha morado 5 anos em São Bernardo do Campo e estava voltando para São Paulo, e justamente na época da mudança apareceu lá uma pessoa oferecendo. Era o lançamento de um cemitério, jazigo. Eu comprei em 1979. Está lá. Não tem ninguém enterrado lá, ninguém foi enterrado, mas está lá. Então, mas quando a pessoa deixar o corpo canal, já vai ser evitar um problema, evita-se dar problema para as outras pessoas. Então, sobre o corpo do bebê enterrado em jazigo, é bom que os pais não esqueçam e futuramente, quando entenderem, se interessarem mais pela Seichoné, vão pensar em transferir o corpo do bebê para o jazigo da família, ok? Sobre AVC. AVC é a abreviatura de acidente vascular cerebral, que normalmente é chamado de derrame. Então, quem tem AVC, explica o mestre, que a pessoa é um pouco intransigente, um pouco tenso, vive de uma forma muito tensa, um pouco teimosa muitas vezes, né? Então, o fato de ser um pouco intransigente, precisa mudar um pouco, aprender a aceitar mais a coisa, aprender a entender mais, e não ficar tão intransigente. Então, dê o livro Saúde e Prosperidade para ele, que nesse livro o mestre explica sobre o derrame, né, chamado AVC. Ok? Então, só para que tenha uma ideia, eu tenho esse livro aqui agora em mãos. Aqui o mestre cita o caso de um senhor chamado Kiichi Kawakami, ex-oficial da Marinha. Então, ele tinha lido o livro Convite à Felicidade e também havia entendido que estado da mente, por ser militar, muito rigidez, né? Então criou o hábito de ser muito inflexível. Então, o corpo carnal, diz o mestre, é símbolo da mente, né? É símbolo do estado mental. Vendo a situação lamentável do seu país no período pós-guerra, ele ficava bastante irritado e vivia com a mente endurecida, né? Muito endurecida, entre aspas, muito dura, né? Então foi esse estado mental que se manifesta no corpo físico. Também as pessoas que sofrem derrame cerebral tornam-se paralíticas, geralmente têm a mente endurecida, são teimosas, não reagem de modo flexível, por isso que as artérias ficam endurecidas. Como tornar a mente mais flexível? Despertando o sentimento de gratidão. Foi por isso que o senhor Fujita recomendou, pronuncie 10.000 vezes a palavra obrigado, 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 obrigado. E o senhor Kamo foi fazendo obrigado, obrigado, obrigado. Foi vendo o lado bom também, né, que aconteceu, também o caso dos Estados Unidos ficarem após a guerra, ficar no Japão também. Tem muitos japoneses que falaram, eles foram muito bons, ajudaram muitos japoneses, ajudaram muito. Não foram aqueles carrascos porque ganharam a guerra, não, ajudaram muitos japoneses, né? Então teve muitos casos assim que no livro, meu pai mesmo, que ficava lendo os livros japoneses, ele contava de quanto realmente começaram a despertar o sentimento de gratidão também pela colaboração. Mas a guerra foi uma coisa que começou lá com Pearl Harbor, né? Lá nos Estados Unidos foi atacado pela aeronáutica japonesa, mas isso tudo também havia já um conflito, uma coisa que já estava pegando faísca entre os dois países, né? Então são detalhes que
também já aconteceram. E, por outro lado, também o fato do Japão ter perdido a guerra mudou muito aquele conceito, melhorou muito, deixou o povo muito mais harmonioso, porque o Japão havia feito a guerra com a Rússia, com a China e muitas outras guerras, e havia vencido todas. Então havia um pouco de ego, um pouco de arrogância nos parte dos comandantes militares japoneses. Tudo isso trouxe um benefício, tornou-se um país neutro, e com isso depois veio uma alavancagem muito grande na parte econômica. Então as pessoas ficam perguntando, mas como que um país como o Japão, a Alemanha, a Itália, que sofreram grandes danos, se tornaram potências mundiais. Então tudo isso um exemplo para o mundo da dedicação, da seriedade, da vontade de trabalhar, do respeito ao amor, respeito mútuo. Então, teve prejuízo? Teve sim, mas teve um lado bom também que as pessoas aprenderam. Ou seja, sempre que houver uma situação, as pessoas sempre têm que tirar uma lição, né? Então, mesmo no caso das crises que nós passamos, quando passamos por aquele momento de pouca chuva, tínhamos que economizar muita energia elétrica, tivemos que trocar as lâmpadas, aquelas lâmpadas redondas por lâmpadas, né, incandescentes, e todo mundo teve que fazer essa transformação para mudar, né, mudar o modo de viver. Não tinha mais banho de meia hora, não, o pessoal tinha gente que cantava um repertório, 20, 30 músicas embaixo do chuveiro. Aí, como tinha que tomar um banho rápido, já só cantava a introdução e saía do banho. Então, são fatores que ensinaram a economizar. Tanto assim que, depois que acabou a crise, as pessoas continuaram com as lâmpadas, não voltaram àquela lâmpada antiga. Então, foi bom aprender a economizar. Tudo isso foi um fator que nos ensinou também. Por isso que, nas crises, também aprendemos muitas coisas. Aprendemos a valorizar, aprendemos a vivificar as coisas, certo? Então, as pessoas que passaram por uma guerra aprenderam a economizar muito. Tanto assim que quem passou fome, quando sobra uma comida, ela põe num potinho e põe na geladeira. Mas pessoas que não passou por nada disso, qualquer coisa joga fora, joga fora, joga fora. Então, tudo isso faz parte com que as pessoas vão aprendendo a vivificar, né? Vivificar, dando valor a cada coisa, ter mais gratidão por tudo e com todos. Ok? 21 de dezembro, então, Natal está aí próximo, que tenha um Natal feliz, que não seja apenas comes e bebes, mas que o Natal seja lembrado Jesus Cristo, que é a data do nascimento de Jesus Cristo, que deixou tantas coisas, tantas mensagens, tanto ensinamento maravilhoso. Seria muito mais se alguém tivesse escrito tudo, se houvesse gravador na época, né? Se tudo aquilo que ele ensinou, falou, tivesse registrado por escrito, seria maravilhoso. Mas não aconteceu, mas mesmo assim ficou a grande bênção, a grande exemplo que foi Jesus Cristo, de mostrar o quanto é importante o amor, lavar os pés dos discípulos, a humildade. Ele não se importava de descer, eram criticadas as pessoas que davam atenção para os leprosos, mas ele não ligava para isso. Ele tinha paciência de sentar, conversar com os bêbados, e ter paciência para conversar com bêbados é muito amor, é muito amor. Mas Jesus Cristo teve tudo isso. Então, lembrar também, dia 25, um pouquinho as palavras de Jesus Cristo e praticar aquilo que ele ensinou. Ele disse muitas vezes, guardai esses mandamentos, guardai. Não fique só na superficialidade, guardai. Assim como você guardou a tabuada, não esquece a tabuada de hoje, quando precisa você utiliza. Da mesma forma, guardar o sentimento, aquilo que ele nos ensinou e praticar no dia a dia, ok? Então, esse é um detalhe da importância do Natal, não é somente comer e beber, mas também a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado.
Olá, queridos amigos, queridas amigas, ouvintes que nos acompanham sempre aí nas redes sociais da Seite Unido Brasil. Obrigado por estar aqui conosco neste SNcast. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema bastante interessante, que é o tal do Mendoxai vai salvar o mundo. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco o que é esse tal de Mendoxai, né? Meu nome é Preletor Henrique Cubo e nós vamos estar aqui conversando um pouco mais sobre os ensinamentos da Seite Noye e as possibilidades que a gente tem de estar aí aprimorando o nosso dia a dia, a nossa vida, através da prática desses ensinamentos da Seite Noye, que podem transformar tanto a nossa vida de uma maneira tão radical, podemos dizer assim, não é mesmo? Então vamos lá. O que nós queremos dizer na Seite Noye quando usamos a expressão Mendoxai vai salvar o mundo? Mendoxai vem do japonês, ela tem o significado de trabalhoso, né? Aquilo que exige esforço, dedicação. Então, tudo que nós podemos fazer através da nossa vida, né? Tudo que é mais trabalhoso pode salvar o mundo, né? Esse conceito de Mendoxai dentro da Seite Noye é isso, nós fazermos, darmos atenção e mudarmos também o nosso estilo de vida, né? A forma como a gente tem levado a nossa vida, o seu dia a dia, o nosso dia a dia. Esses tempos modernos, né, sempre muito acelerado, faz com que a gente tenha aí uma vida bastante estressante, uma vida muito corrida, né, acelerada, e a gente vai buscando cada vez mais estilos de vida e formas de viver que sejam mais práticas, né? Tudo pronto, tudo muito rápido, né? Deliveries, compras pela internet, o atendimento, né? E as nossas necessidades, né? Sendo atendidas de maneira muito rápida, praticamente instantânea muitas vezes, as redes sociais, a internet bombardeando a gente com produtos, informações, tentações, né? Que todas as vezes que a gente entra ali na internet, você faz a busca de um produto, daqui a pouco aquele algoritmo daquele site, daquela loja eletrônica vai entendendo o que você tem buscado e começa a mostrar para você, né? Se você está procurando carro, começa a aparecer carro para tudo quanto é lado. Se você está procurando eletrodomésticos, começa a aparecer, né? Televisão, geladeira, fogão, micro-ondas, né? Móveis, tudo que a gente procura na internet. Essa inteligência artificial, ela vai entendendo ou tentando entender, na verdade, né, as suas necessidades e vai apresentando as soluções, entre aspas, para você, né? E esse mundo que nós vivemos ultimamente, ele realmente está muito acelerado e a gente tem deixado um pouco de lado essas questões da gente mudar e desacelerar um pouco esse nosso estilo de vida. Isso também já passa a ser um pouco Mendoxai, né? Passa a ser trabalhoso, porque a partir do momento em que a gente decide mudar a forma de viver, o nosso estilo de vida, a forma de trabalhar, a forma de se alimentar, a forma de nos relacionarmos com as pessoas, né? Hoje a gente conversa pouco às vezes até, né? Estamos aqui através de um podcast batendo um papo nesse momento, através das mensagens das redes sociais, né? Seja lá qual é o aplicativo que você usa, né, para se relacionar com as pessoas, mas a gente vai lá, manda palavras abreviadas, manda emojis, né? E aí ali dentro daquela imagenzinha muitas vezes tem todo um contexto, uma mensagem que está sendo transmitida a partir daquilo ali, e as coisas vão se resumindo muito dessa forma instantânea, muito rápida e muito prática. Só da gente pensar em buscar esta mudança do nosso estilo de vida, já começamos a manifestar o nosso Mendoxai, né? Porque isso vai dar trabalho, né? A forma de você se relacionar com as pessoas, de mudar essa forma de se relacionar com as pessoas e tomar essa decisão, vai te levar a um esforço, vai te levar a uma transformação, né, de valores muitas vezes, retomar antigos valores, criar novos valores, né? Isso é trabalhoso. Isso
exige esforço, isso exige dedicação e muitas vezes pode ser até difícil, né? De você abrir mão de assistir um streaming de filmes e priorizar uma refeição, um café da manhã, um café da tarde, um cafezinho que seja com a família, com os amigos, conversar, olhar nos olhos e naquele momento você dá aquela desacelerada, que é gostoso, não é mesmo? Quando aquele momento onde você está com seus amigos, com seus familiares, curtindo um momento especial, seja num parque, numa praia ou dentro da sua casa, no seu jardim. Ah, mas eu não tenho jardim, sei lá, né? Numa praça perto da sua casa, e sentir todo este mundo que está ao seu redor, e muitas vezes nós estávamos desconectados, né? Nós nos desconectamos, nos conectamos intensamente através da internet, do trabalho, das redes sociais e tudo mais, mas nisso nós nos desconectamos de grandes valores da nossa vida, a nossa família, as nossas relações com as pessoas, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com os nossos alimentos, né? Nada contra os fast foods, tá? Mas temos aí uma alimentação mais saudável, que leve a um estilo de vida mais tranquilo e que provoque e promova dentro da sua vida uma transformação da sua saúde física, da sua saúde mental, né? Temos ultimamente falado muito em todas as mídias sobre saúde mental, né? Que as pessoas estão emocionalmente fragilizadas e abaladas. E isso muito também é do resultado desse estilo de vida que nós temos vivido, né? Essa aceleração constante da nossa vida. Então é importante que a gente reserve aí dentro desses momentos, né? Momentos em que a gente possa estar curtindo, né? Por exemplo, né? E olhar para o sol, curtir as bênçãos do sol, da terra, da água, né? Olhar ali, parar, muitas vezes vocês já pararam recentemente para olhar, né, o trabalho dos insetos, né, das abelhinhas que vão ali nas flores, vão buscando e levando o pólen, participando do processo de polinização da natureza e fazendo com que essa natureza se multiplique, essa natureza maravilhosa que purifica o nosso ar, que elimina o gás carbônico da atmosfera e te permite viver momentos tão importantes, né? Nós temos aí, ultimamente está sendo tão bom, né? As pessoas têm buscado mais atividades físicas como correr, pedalar, fazer trilhas pela natureza, buscando transformar, né, a sua alimentação. A gente tem visto muito, né, hortas, pessoas se dedicando aí ao cultivo de temperos, frutas, hortaliças dentro das suas casas, né, em vasos, em quintais, e isso é tudo tão novo, ao mesmo tempo tão reconectante com a vida de Deus, com a natureza. Na Seichonoye nós temos trabalhado muito sobre isso, né? Através dos clubes da Seichonoye, do clube de horta, do clube de artesanato, do clube de bicicleta, onde nós buscamos trazer esta reconexão nossa com a natureza, com a vida de Deus que se manifesta através da natureza, né? Dentro da Seichonoye também nós temos praticado aí a dieta alimentar sem carne, né, para que nós possamos estar valorizando esta vida desses animais que também são seres divinos, também são criações de Deus, né? Mas ao mesmo tempo que esse consumo excessivo de carne tem transformado o nosso meio ambiente, provocado desmatamentos, provocado uma emissão intensa de gás carbônico na atmosfera, e isso também tem prejudicado os nossos estilos de vida, a nossa vida saudável, né? Temos visto aí surgindo muitos lugares onde vendem produtos naturais, orgânicos, e isso realmente vem para transformar a nossa vida. Você tem buscado essa transformação na sua vida? Você tem buscado dar mais atenção ao seu corpo na forma de manifestação da vida de Deus que você é, tratando bem esta máquina, né, que é o seu corpo, que leva você para lá e para cá, que permite você viver momentos especiais, curtir a natureza? Espero que sim. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta, nós continuamos
com a nossa conversa. Vamos ter aí um breve intervalinho aqui, rapidinho, dentro do nosso papo, e daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigado. As revistas da Seichonoye carregam o valor eterno do ensinamento e o transmitem de forma acessível e adequada a você. Nas revistas, você pode encontrar conteúdos que falam diretamente com o seu momento de vida e respondem às suas questões mais internas. Novas edições mensalmente, com novos artigos. Para saber mais sobre as revistas e como adquiri-las, acesse o site www.sni.org.br/revistas. O link também se encontra na descrição deste episódio. Muito obrigado! Estamos já de volta. Muito obrigado por você estar aí, né? Obrigado aí por você estar ouvindo o nosso podcast. Vou aproveitar aí, né? Curte aí a nossa transmissão, dá aí as estrelinhas pra gente poder estar impulsionando cada vez mais aqui o canal da Seichonoye dentro do podcast, para que a gente possa estar levando ainda mais essa mensagem de luz, a mensagem de alegria para a vida das pessoas. Mas vamos lá, a gente estava falando aqui, né? Você tem buscado transformar a sua vida, a sua relação com a natureza, a sua relação com Deus que se manifesta através de você e através da natureza, né? Na sua vida? Tem buscado uma alimentação diferente? Sabe? Estávamos comentando aí sobre a questão do plantio, né, das hortas, de fazer uma horta na sua casa. Sabe, pode ser dentro de um vaso, né? Temos aí hoje muitos lugares que vendem sementes, mudas. Na internet está cheio de canais aí ensinando a gente a fazer cultivos de verduras, frutas, temperos, legumes dentro de casa, dentro de vaso, em pequenos espaços, hortas horizontais, hortas verticais, hortas dentro de canos, né? Tem tantas soluções que estão sendo trazidas aí pra gente, na forma da gente poder vivenciar esta experiência, sabe? Este Mendokusai, né? Essa mudança para o trabalhoso, essa mudança do estilo de vida mais desacelerado, onde você possa se reconectar com as pessoas e se reconectar com a natureza, isso é muito gratificante, né? Gostaria de convidar vocês a se proporem esta transformação, né? Façam uma experiência. Comprem lá 2, 3 vasinhos, ou pode usar pote de sorvete, garrafas PET, né, de refrigerante, de suco, essas caixas de papelão, né, que tá em leite e sucos, aí você pode estar usando essas caixas mesmo, né, para ressignificar aquele lixo, vamos chamar de, né, a gente chama de lixo, mas na verdade são esses resíduos que são descartados, mas podem ser reaproveitados, né? Pode estar usando esses próprios recipientes, né, garrafas, caixas de papelão, potes que você não utiliza mais, que vêm em produtos para fazer o cultivo. Com isso, a gente vai estar ajudando o meio ambiente, vai estar ajudando o planeta, vai estar reduzindo a emissão de gás carbônico e de outros tipos de poluentes que tem tanto contaminado a nossa natureza, né? Temos falado muito aí dos microplásticos nos noticiários, nos documentários, né? Que são minúsculas partículas de plástico que vão ficando aí, são dissolvidas dentro da água, dentro da natureza, e nós estamos consumindo esse tipo de material dentro da nossa alimentação, dentro desse estilo de vida tão industrializado e tão fast food que tem sido viralizado, né? A palavra da moda também é viralizado, tudo viraliza, né? E a gente poder estar fazendo isso. Então vamos viralizar um estilo do Mendokusai que pode salvar o mundo. Sabe, o Mendokusai, esse trabalhoso, de estar trazendo essa satisfação, de poder estar sentindo a vida de Deus se manifestando através de você. Por exemplo, se você cultivando lá 1 ou 2 pezinhos de alface numa garrafa PET, sabe? Depois de em torno de uns 15, 20 dias, você já vai ter
um pezinho de alface já num tamanho bom para se consumir. Pode ser que ele não fique tão grande, né, quanto esses que a gente encontra nos supermercados, nos hortifrutis, né? Mas você vai ver que no momento em que você tiver a oportunidade de consumir algo que você mesmo cultivou de maneira saudável, né, sem a utilização de fertilizantes químicos, né, você pode estar utilizando as próprias cascas das verduras, dos frutos, dos legumes, utilizando a compostagem para que possa estar adubando aí a sua horta, né, e isso vai provocar em você uma grande transformação. Você vai ver que vai surgir de dentro de você uma alegria muito intensa, sabe? De você ver a vida de Deus se manifestando na sua frente, seja na forma do nascimento de uma cebolinha, de um pé de alface, uma fruta, né? Recentemente eu tenho alguns pezinhos de morango cultivados lá na minha casa, dentro de uma caixa de isopor, né? E tá florescendo aí, eu fiquei bastante feliz, né? Já vendo aqueles primeiros moranguinhos crescendo ali, aquelas flores, aquela cebolinha que você compra na feira, sabe? Ao invés de você jogar aquele bulbo da cebolinha fora, corta ali a parte de cima que você vai utilizar para os seus temperos, suas saladas e tudo mais, pega aquele bulbo, sabe? Planta dentro de uma garrafinha de refrigerante. Na internet está cheio de formas aí, de dicas, né, de ensinando como é que a gente pode fazer esse tipo de cultivo no seu dia a dia, dentro da sua casa, do seu apartamento, né, e não precisa de grandes espaços. E muitas vezes você não precisa nem ser autossuficiente na sua produção, né, de verduras e legumes. Tem gente que consegue, né? Que bom. Mas, sabe, de você estar buscando esta reconexão com a natureza. Parece que não, mas será que isso faz a diferença? Será que essa minha mudança de hábito, né, esse estilo de vida, pode transformar o mundo? Pode sim. Porque a cada quilômetro que é percorrido, né, quando nós estamos consumindo produtos que vêm de longas distâncias muitas vezes, né? Antes a gente tinha safras, parece que agora todo o tempo é tempo de tudo, né? Não tem mais uma safra, uma época específica para uma safra de determinada coisa, tudo tem o tempo todo, porque pela facilidade dos transportes, da internet, dos pedidos e tudo mais, das tecnologias, a utilização de adubos, né, e fertilizantes muitas vezes químicos, isso acaba estimulando o crescimento de vários produtos em qualquer época do ano. E a ideia é que a gente possa estar ajudando o planeta, mudando o nosso estilo de vida, de uma maneira em que a gente possa estar consumindo mais frutos, verduras e legumes da época, né, onde a gente possa estar buscando aí a redução do consumo da carne, através de substituindo aí por proteínas vegetais. Hoje nós temos aí uma infinidade de produtos que podem estar suprindo as suas necessidades de proteínas, que muitas vezes são ali encontradas na carne, mas nós temos aí grandes alternativas, ótimas alternativas para fazer e promover esse nosso estilo de vida. Então, gostaria de convidar vocês, sabe, de estar promovendo isso, esse contato de você estar fazendo uma hortinha dentro da sua casa, dentro da garrafa ou no quintal. Isso vai te reconectar com a natureza, isso vai fazer com que você consiga melhorar a sua saúde mental e vai te ajudar a eliminar o estresse, né? De estar reduzindo esse estresse da correria do dia a dia. Muitas vezes a gente está tão tomado pela preocupação e pelo estresse que a gente não encontra soluções. Só nesse momento da gente desconectar um pouco desse ritmo maluco, se reconectar com a natureza, se reconectar com a vida de Deus através da natureza, nós estamos ali nos reconectando à vida divina. E isso vai fazer com que Deus vibre através de você e faça da sua vida, né, algo muito melhor, muito mais iluminado, mais saudável. Uma saúde física e mental intensa vão se manifestar a partir de você, né? E fica esse convite, sabe, da gente poder estar manifestando este sagrado através de um contato com a natureza, com a terra. Busque, sabe, dentro da internet tem tantas possibilidades de cultivo e formas, né? E o pessoal está ensinando de maneira muito fácil, né? Aproveitando resíduos de alimentos para adubar.
aproveitando produtos que seriam descartáveis para usar como recipiente, decorando até com artesanato, fazendo uma coisa bonita com as garrafas PET, com as caixas, com os potinhos de sorvete e tudo mais, né? Fica um convite aí para você, para a gente poder estar mudando esta nossa vida e deste trabalhoso, que na verdade não vai ser trabalhoso, vai ser muito prazeroso. E o Mendokusai vai ser algo muito bom de ser praticado, porque você vai sentir que é possível sim, que a vida de Deus flua através de você e faça manifestar a vida dele dentro das suas próprias obras, dentro da sua própria alimentação, dentro da sua própria casa, né? Transforme esses trabalhos, essas tarefas, né? E você vai ver como é gostoso, né? Pessoas que gostam de trabalhar com artesanato, ressignificar móveis, aproveitar móveis, né? Material que ia ser descartado e transformar isso em coisas novas, com um novo significado. Isso tudo nós vamos estar ajudando a salvar o planeta, a salvar o mundo, a melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde física e, lógico, a nossa saúde mental, através da manifestação da vida de Deus, através de você. Mas, nesse momento, falando, né, trazer esta vida de Deus, gostaria de convidar a todos para um breve momento de oração, onde nós estaremos aqui acompanhando algumas palavras, e se você puder estar aí fechando os olhos acompanhando mentalmente, ótimo, mas se você está dirigindo, fazendo alguma outra coisa, durante o seu trabalho está acompanhando, também é só acompanhar mentalmente estas palavras de oração, que se chamam palavras para manter pensamentos e sentimentos corretos. Agradeço a Deus Pai por me ouvir e me atender. Agradeço a Deus Pai por ouvir minhas palavras antes de eu as proferir e atender ao meu pedido antes mesmo de eu o expressar. Sei que o mundo onde vivo é reflexo dos meus sentimentos e pensamentos. Por isso, faço o possível para pensar, falar e ouvir somente a respeito do que é belo, bom e verdadeiro. Agradeço a Deus Pai por me fazer compreender a verdade. Eu e o Pai somos um. Permita-me chegar cada vez mais perto do Senhor, conservando essa verdade em minha mente. Tenho a convicção que, graças a essa percepção de unidade com Deus, meus pensamentos e sentimentos se tornam corretos e, em consequência, o mundo onde vivo e que é reflexo de meus pensamentos e sentimentos está se tornando cada vez melhor. Minha alma está repleta de alegria e paz, porque me foi concedido todo o poder no céu e na terra. Sinto a alegria de criar, a imensa alegria de trabalhar na obra de criação junto com Deus Pai, conforme o eterno plano do reino de Deus. Senhor, agradeço-lhe por me promover a vida e amor eternos. Queridos amigos, muito obrigado por vocês terem acompanhado a mais essa nossa transmissão do SNcast, da Seichonoye aí no seu podcast preferido. Deixamos aí o nosso grande abraço, a nossa alegria de você podendo estar sempre aí junto com a gente. Curte aí as 5 estrelinhas dentro do nosso programa, compartilha, incentiva os seus amigos a estarem junto com a gente, sigam a gente aí nas redes sociais. Sempre uma alegria poder estar interagindo com vocês através aqui das páginas da Seichonoye no seu dia a dia. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma vida radiante e iluminada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Transmitir saber, instruir, dar cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade. Esse é o significado de educar. E o educar acompanha as evoluções humanas e tecnológicas ano após ano, mesmo com tamanhos desafios e dúvidas pelos quais todos passam. Poder e saber integrar a todos é trabalhoso, porém gratificante, inspirador e empoderador para educandos e educadores.
Todos esses desafios não foram somente nesses últimos anos, é algo constante e que a Seichonoye há 40 anos convida você, educador, pai, mãe, a mergulhar na educação que extrai o melhor do ser humano, a sua hereditariedade divina. Através do Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, que acontece sempre no início do ano e que em 2023 retoma sua modalidade presencial. Venha celebrar 4 décadas de muito amor, dedicação e gratidão à educação da vida. Venha aquecer o seu coração para um novo ano de conquistas e transformações, seja em sala de aula, no lar ou em qualquer momento da vida. Dias 11 a 15 de janeiro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. 40º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores da Seichonoye do Brasil. Educação da Vida promove a educação integral? Realize sua reserva e inscrição. Acesse sni.org.br/Seminário Educadores. E atenção para uma super novidade! Em paralelo ao nosso evento, acontecerá o Seminário de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho para Juvenis de 11 a 14 anos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2253 ou através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Muito obrigada!